E vamos começar então pelo botão romano, que é, como eu disse há pouco, o predecessor dos botões atuais. É um ligante à base de cal viva e agregado vulcânico. Os romanos dominavam completamente esta técnica e também, a seguir aos romanos, o Império caiu, não é? E esta tecnologia desapareceu. Existem alguns monumentos e alguns elementos em que foi utilizado este botão. Em Portugal temos a ponte de Trajano sobre o rio Tâmega, em que foi usado este material nas juntas da alvenaria, e o exemplo mais notável é, sem dúvida, o Panteão em Roma, que foi construído no ano 127 depois de Cristo e que é uma cúpula, não sei para quem conhece, em betão, e com a particularidade de que foram usados agregados leves e conforme as camadas, quanto mais perto do topo, mais leve eram os agregados. Portanto, é uma estrutura que foi totalmente, de facto, otimizada em termos de construção e que mostra bem que isto era uma técnica que os romanos dominavam bastante bem. Com o fim do Império Romano, até esta tecnologia desapareceu. Durante cerca de 1500 anos apenas se usou, ou sobretudo construiu-se em madeira e pedra, depois passou-se para a construção em aço e finalmente depois, no século XVIII, começa a aparecer os primeiros trabalhos com o aparecimento do cimento. Os primeiros trabalhos datam de 1758, 1776 e depois foi chamado de cimento Portland, cujo nome provém de facto da cor do cimento ser parecida com a da rocha de Portland e, portanto, daí o nome de cimento Portland. A primeira obra em betão armado, portanto, o betão armado é um betão que tem o betão propriamente dito e aço, daí o armado. A primeira obra propriamente dita foi um barco realizado em betão e que é conhecido precisamente por ser a primeira obra de betão armado. Depois, em 1867, Monnier patenteou armaduras para reforço de vasos de betão. Portanto, como veem, as primeiras utilizações tiveram um pouco de estrutural em termos de construção, eram estruturais, mas não para construção. Depois, em 1870, aparece então, de facto, um sistema, que é o sistema NBIC, que foi uma técnica de construção de pavimentos que utilizava ferro forjado como material de reforço e que foi usada durante várias dezenas de anos. Era um sistema patenteado, perfeitamente definido e que foi, portanto, usado em muitas obras. A primeira ponte em betão armado foi construída em 1875 por Monnier, uma ponte num jardim, relativamente modesta em termos de dimensão. Em 1875 foram inventados os fornos rotativos para a produção de cimento e isto fez baixar substancialmente o preço do cimento e, portanto, difundir a sua produção em maior escala. O primeiro edifício de betão armado é o edifício Ingalls, do princípio do século XX, em Cincinnati, nos Estados Unidos. É essa imagem que estão aí a ver, um edifício com vários pisos. Em 1908, Thomas Edison fez uma casa modelo em betão armado e afirmou que o betão era um material que revolucionaria as habitações. E, de facto, estava bem... Era um bocado visionário desse ponto de vista. Depois, em 1927, este engenheiro Barberou fez essa afirmação que vocês veem aí no ecrã e que já chamava a atenção para que, de facto,
este material fosse usado apenas por especialistas e não por qualquer um. Porque, de facto, as pessoas, o betão é um material que funciona, o betão armado em particular funciona bastante bem, toda a gente acha que sabe, ou muita gente acha que sabe, mas na verdade há bastantes cuidados que é necessário ter na sua utilização e aplicação. Em 1914, o betão armado foi também usado já no canal do Panamá, com eclusas feitas em betão, portanto já obras de grande dimensão. Em 1931, o betão começou a ser usado em termos arquitetónicos. Em 1931, Le Corbusier. Em 1976, a Falling Water, de Frank Lloyd Wright, bastante conhecido, uma obra icónica. Também do Frank Lloyd Wright, em 1956, o Guggenheim, em Nova York. E em Portugal, a fábrica de cimentos Tejo começou a produzir cimento em 1894. Ainda em Portugal, podemos identificar 3 períodos distintos, entre 1930 e 1940, tivemos edifícios com uma estrutura mista de alvenaria e betão, em que sobretudo as lajes eram de betão armado. Depois, entre as décadas de 40 e 50, sobretudo edifícios de betão com alguma alvenaria, e a partir da década de 1960, então, assim começou a ser usado o betão armado regularmente nas construções. Portanto, as estruturas mistas de alvenaria e betão, portanto, da década de 30, 40, aparece o betão em lajes maciças, que substitui gradualmente os pavimentos de madeira nas cozinhas e casas de banho, e em sacadas de elementos salientes como as varandas. Progressivamente vai estendendo-se a todo o piso, e estas lajes descarregam diretamente sobre as paredes de alvenaria e asseguram um bom travamento horizontal. As vigas de betão armado começam também a ser utilizadas neste período, ao nível do teto do resto do chão, principalmente em situações de instalação de lojas ou para facilitar a abertura de espaços maiores, uma vez que a utilização do betão armado permitia vãos maiores do que as tradicionais de madeira. Ainda por esta altura, o pé direito dos edifícios reduz para aproximadamente 3 metros, sendo que este tipo de construção surge principalmente associado à habitação social, constituindo grandes bairros. Depois, entre 1930 e 60, surgem também alguns locais, habitações de menor qualidade, em que predomina a pré-fabricação ligeira, era a Lusalite, com edifícios de 1 a 2 pisos, a par de edifícios de alvenaria de tijolo, com alguns elementos horizontais em betão armado. Nas décadas de 40 e 60, as estruturas ditas integralmente em betão aparecem nos anos 30, mas apenas por volta da década de 50 começam a ter grande expressão. Até meados dos anos 60 aparecem estruturas porticadas de betão armado, preenchidas na periferia por paredes duplas de alvenaria de tijolo, com divisórias interiores também alvenaria de tijolo a meia vez. Os pavimentos são, em geral, constituídos por lajes maciças de betão armado. A zona da fachada posterior apresenta a característica típica de rabo de bacalhau, que consiste numa perfuração da retangularidade do edifício em planta para alojar mais facilmente as escadas e a zona das cozinhas. O aparecimento do betão armado vem permitir a substituição dos pilares e vigas metálicas de suporte, mas mantendo uma relação funcional na zona posterior destinada essencialmente à cozinha e instalações sanitárias. Com o andar dos tempos, estas zonas das cozinhas e instalações vão deslocar-se mais para o interior da planta, primeiro junto aos saguões e numa fase seguinte totalmente isoladas do exterior, sobretudo instalações sanitárias, as cozinhas nem tanto. A solução em rabo de bacalhau é o compromisso que tira partido da melhor relação perímetro-área do edifício.
Os edifícios desta época, em betão armado, têm uma altura média de 6 a 8 pisos e um último andar recuado, e sobretudo nas zonas das grandes cidades, obviamente, e um último andar recuado que apresenta um aspecto maciço com muito pouca área reservada às janelas. Depois, a partir da década de 60, podemos dizer que são os edifícios recentes, com uma grande variedade de edifícios, quer em altura, em porte, implantação, soluções estruturais, acessos, etc. E são os edifícios que correspondem à gênese e implantação dos regulamentos ao nível do betão armado e da construção. A altura média dos edifícios pode ir para cima já dos 9 pisos, predominando os edifícios em banda, com vários fogos por piso e recorte urbano por grandes blocos retangulares. Na habitação social, tipicamente são usados edifícios de 4 a 6 pisos. Com o aumento da altura e as exigências face às ações sísmicas, aparecem também os elementos verticais de grande rigidez, sendo as caixas de escadas e de elevadores os mais generalizados. Ainda hoje se utilizam bastante quer as caixas de escadas, quer as caixas dos elevadores para resistir às ações horizontais. Aparecem ainda paredes resistentes aplicadas principalmente em alguns troços da empena, quando é possível, nas zonas onde não há janelas também é normal colocar paredes resistentes. As associações de pórticos e paredes resistentes numa ou duas direções pode ser efetuada por meio de vários processos, originando as chamadas estruturas mistas. Estruturas como as pré-fabricadas, estruturas em caixão ou túnel, são outras modalidades que foram aparecendo e depois foram ficando mais ou menos tempo, mas que coexistiram ao longo destas décadas, dos últimos 50 anos. Surgem também várias formas de pavimentos, como sejam as lajes maciças, lajes pré-fabricadas por vigotas, lajes nervoradas, armadas numa ou em duas direções, e portanto há uma grande variedade de elementos estruturais atualmente em uso. Relativamente ao contacto com o exterior, estes edifícios já apresentam aberturas maiores para as janelas e muitos do resto do chão praticamente sem alvenaria. As paredes exteriores continuam em geral a ser de alvenaria de tijolo, embora em alguns casos já se vejam paredes de pré-fabricação pesada presas à estrutura principal. É um período também que se verificou a renovação do parque habitacional de variadas áreas e a renovação urbana faz-se geralmente dando origem a edifícios de escritório ou mistos, e nas novas áreas urbanas surgem edifícios predominantemente para habitação. Alguns exemplos de estruturas de betão: o edifício da Fundação Gulbenkian, de 1969, algumas obras de grandes dimensões, a Ponte da Rábida, no Porto, a barragem da Aguieira, no Mondego, da década de 70, final da década de 90, a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Portanto, as estruturas vão ganhando uma predominância crescente, sobretudo a nível de grandes obras. Passando agora para o dimensionamento das estruturas. Nós temos várias questões que temos que ter em conta, começando obviamente pelos materiais disponíveis para utilizar. Nós, no caso, vamos usar o betão armado, mas há outros materiais estruturais, como sabem, a madeira, o aço, a alvenaria, o alumínio, e portanto há um conjunto grande de materiais ou de combinação de materiais que pode ser usado para dimensionamento e a concepção das estruturas. A concepção das estruturas, a sua forma e a forma como nós, engenheiros, decidimos ou que a vamos suportar, condiciona também a escolha dos materiais. Como em tudo na vida, não há soluções que são melhores em tudo e também acontece o mesmo nas estruturas e nos materiais. Há materiais que se adaptam melhor a umas situações do que a outras e, portanto, a escolha do material fica também muito condicionada pela escolha
pela forma, pela dimensão da própria obra e também, obviamente, por questões de arquitetura. Temos também, obviamente, que conhecer as ações que atuam nos edifícios. Em termos da regulamentação europeia, portanto, dos Eurocódigos, a parte das ações está caracterizada, sobretudo, nos Eurocódigos 0 e 1. O Eurocódigo 0 são, portanto, que é a EN 1990, são regras gerais para o dimensionamento, portanto, são as bases do cálculo aos estados limites utilizados pelos Eurocódigos, e depois o Eurocódigo 1, nas suas várias partes, especifica e quantifica as ações a aplicar às diversas estruturas, sejam elas edifícios, pontes, silos, reservatórios, etc. A ação sísmica e o dimensionamento da ação sísmica está num Eurocódigo à parte, portanto, é a exceção às restantes ações, que é o Eurocódigo 8, ou seja, a EN 1998. Em termos de organização dos Eurocódigos, eu, enfim, penso que já terão ouvido falar e que conhecerão. Portanto, o Eurocódigo 0 e 1 dizem respeito às ações, 2 ao betão, 3 ao aço, 4 estruturas mistas aço-betão, 5 madeiras, 6 alvenaria, 7 fundações, 8 sismos, 9 ou 9 agora esqueci-me qual é. Alumínio, salvo erro. E para neste momento são esses. Fala-se na possibilidade de existir um Eurocódigo para estruturas de vidro, está em estudo, mas neste momento não existe ainda. Os Eurocódigos também estão em fase de revisão, portanto, estes que nós usamos atualmente são normas que estão em vigor, a norma europeia, desde 2004. A norma portuguesa, que traduz a norma europeia, é de 2009 e, na verdade, os Eurocódigos só estão oficialmente em vigor, como substituindo a regulamentação anterior, desde há cerca de 2 anos. E, portanto, até aqui os Eurocódigos, apesar de serem usados pela larga maioria dos engenheiros, eles não eram o que estava oficialmente em vigor. Portanto, quando havia ações judiciais e problemas com a construção, embora se usasse depois o Eurocódigo, o que tinha o valor de lei não era o Eurocódigo, era o Regulamento de Estruturas Normal e Pré-Forçado de 1983. Definidas estas bases, as ações, os materiais e a concepção estrutural, depois passamos para a parte do modelo estrutural, ou seja, vamos idealizar a estrutura, materializá-la com elementos de barra, elementos de laje, elementos de vários tipos, para calcular os esforços na estrutura. Conhecidos os esforços, podemos então depois proceder ao dimensionamento dos elementos e podemos também calcular as deformações da estrutura, ou calcular as deformações da estrutura e também fazer verificações de situações como a fendilhação. Em termos de arquitetura, normalmente é a base do projeto, quando estamos a falar de edifícios, temos a arquitetura de uma habitação e depois o nosso papel enquanto projetistas é, com esta arquitetura, como é que nós vamos suportar esta estrutura, ou seja, onde é que vamos colocar os pilares, onde é que vamos colocar as paredes, como é que são as lajes, onde é que elas apoiam, etc. Esse é o nosso papel enquanto engenheiros. Sendo que muitas vezes os arquitetos têm alguma ideia do que é que querem e, portanto, também dizem onde é que podem ser colocados os pilares, as paredes ou não, e, portanto, temos que um bocado conjugar, pegar nas indicações que eles dão, ver se são execuíveis ou não e sugerir, obviamente, alterações. Eles podem ter pilares a mais, pilares a menos, vigas a mais, vigas a menos, vigas demasiado grandes, demasiado pequenas, enfim, depois esse terá que ser um ajuste e um diálogo entre arquitetos e engenheiros. Às vezes não é um diálogo fácil,
mas, enfim, a minha experiência pessoal e que eu recomendo é que quando se tem algo que o arquiteto quer fazer e que não é possível, que se explique porque é que não é possível. Porque, em geral, eles percebem que quando a gente lhes explica por A mais B, simples, de uma forma simples, obviamente, que não é possível, eles percebem facilmente e acabam por arranjar uma solução. E estas coisas normalmente é deixar cada um com aquilo que sabe fazer melhor. Eles com a parte mais da estética da estética e a parte estrutural, que somos nós que sabemos, então chamar também puxar dos nossos galões e explicar-lhes porque é que as coisas podem ou não funcionar. E, portanto, a partir da arquitetura, nós definimos a nossa estrutura com os elementos estruturais que queremos. Tipicamente, os elementos base de uma habitação, temos as lajes, que são os pavimentos, não é? Que por sua vez apoiam em geral nas vigas, por sua vez se apoiam nos pilares e nas paredes, e depois, por sua vez, apoiam nas sapatas ou nas fundações, que podem ser também fundações por estacas. Portanto, estes são os elementos principais de uma construção de betão armado, enfim, de todas em geral, mas em particular do betão armado, portanto, lajes, vigas, pilares, paredes e sapatas. Portanto, estes são os elementos fundamentais. Relativamente às ações, existe um conjunto grande de ações que temos que quantificar. Começar, obviamente, pelo peso próprio dos materiais e depois as sobrecargas de utilização, ou seja, consoante a utilização que o edifício tem, como sabem, as cargas são diferentes. Se for um edifício para habitação, terá um determinado valor de cargas, se for um edifício para escritórios, terá outro valor, se for uma biblioteca, terá outro valor, se for um edifício para eventos, terá outro valor e por aí fora. Também pode acontecer que seja um parque de estacionamento, aí terá outro valor. Para além das sobrecargas de utilização, temos também outro tipo de ações, como o vento, a neve, os sismos, variações de temperatura. E depois, além destas ações, temos também as chamadas ações de acidente, como sejam fogo, explosão, embate de aeronaves, embate de veículos, dependendo do tipo de estrutura que está em causa, das exigências que nós precisamos de ter. O fogo é sempre presente, se bem que no caso das estruturas tão armadas, o fogo não é particularmente crítico em geral, mas a forma mais fácil de ter em conta o fogo é através da adoção de um recobrimento adequado. O dimensionamento às ações do fogo, em termos dos Eurocódigos, está nas partes 1, 2 dos Eurocódigos. Quanto aos modelos estruturais, antigamente, porque os modelos de cálculo eram limitados, e, portanto, os computadores eram limitados, usavam-se sobretudo modelos simples, em geral modelos unidimensionais, ou seja, tipo viga, ou elementos bidimensionais, como sejam os pórticos, e as estruturas eram depois calculadas como, dividindo nestes elementos simples e calculadas depois como juntando estes vários elementos. Hoje em dia, as ferramentas de cálculo permitem fazer uma modelação completa da estrutura, portanto, ter uma ideia muito mais completa do funcionamento real da estrutura e do comportamento da estrutura. Sendo que, apesar de tudo, nós não devemos pôr de parte as questões relacionadas com estes modelos simples, a utilização destes modelos simples, porque estes modelos simples têm duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, são muito mais controláveis do que os modelos tridimensionais, ou seja, num modelo simples nós conseguimos prever muito melhor o que é que vai acontecer, quais são os esforços que a estrutura vai ter. Nos modelos tridimensionais, por vezes é difícil de nós percebermos como é que a estrutura funciona. E, portanto, o meu conselho que eu vos dou é que
Usem, obviamente, os modelos complexos, tridimensionais, porque os programas funcionam bem com esses modelos, mas façam umas contas simples, com modelos simples, para ver e para validar os modelos complexos. É muito fácil, num modelo complicado, nós perdermos a noção dos esforços que estão a atuar nas estruturas. E, portanto, não é. Se nós não usarmos modelos simples, dificilmente nós conseguimos verificar alguma situação. Portanto, usem e habituem-se a usar modelos simples para fazer verificações. Uma dessas ferramentas permite modelação 2D, por exemplo, a ferramenta F-Tool. Tem o exemplo de um cálculo feito com essa estrutura. Portanto, são estruturas bidimensionais, pórticos planos, em que nós facilmente conseguimos calcular os esforços nas estruturas e verificar esses esforços com uma conta à mão. E permite-nos também esses modelos, quando olhamos para um modelo tridimensional, se fizermos um modelo simples, também ter uma ideia dos esforços e comparar os modelos que nós obtemos nos modelos tridimensionais. Por exemplo, um exemplo tridimensional que eu vos vou aqui apresentar foi chamada Casa do Futuro, que foi um projeto que a Universidade de Aveiro desenvolveu, mas que nunca chegou a ser construído. Foi utilizado o modelo SAP 2000, isto que vocês veem aqui é o modelo tridimensional do edifício. Como veem, é um modelo relativamente complexo, em que é difícil de nós conseguirmos visualizar tudo o que se passa na estrutura. Por outras palavras, é fácil nós cometermos erros na introdução de dados. Os programas têm várias formas que nos permitem visualizar a estrutura, tirar elementos, pôr elementos. Quando digo tirar e pôr, é pôr em termos de visualização. E habituem-se, portanto, a usar todas estas possibilidades dos programas, porque é muito fácil, me imaginam vocês numa estrutura deste género, enganarem-se num elemento qualquer. E se nós nos enganarmos num elemento, o programa continua de certeza a calcular a estrutura, está a calcular uma coisa que não é a realidade. E, apesar de tudo, se nós nos enganarmos numa situação pequena, obviamente que não temos um grande erro no resultado final, mas podemos nos enganar em várias coisas e, portanto, o erro poderá ser maior e colocar em risco a segurança da estrutura.